Querida Igreja de Jesus, é com muita alegria no meu coração que eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a amada igreja já está em pé, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Eu quero meditar com a igreja a partir do versículo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 22. Quando os irmãos procuram a referência bíblica, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, sua esposa, sua família, os obreiros que aqui o ajudam, o cercam. Quero louvar a Deus pela vida da gente do cenário, Deus o abençoe grandemente. A todos os irmãos pela paciência, pelo convite feito. O pastor Claudio trocamos mensagens durante a semana e eu disse a ele, em respeito ao pastor Marcelo, ligue para ele, comunique as divergências de agenda, porque a primeira vez que eu vou na cidade é a primeira vez que eu vou na igreja. Então liga para ele a respeito e se ele aceitar a troca, eu vou saber. Eu acredito que o homem de Deus tem que andar em verdade. A única forma de Deus me honrar é honestamente, andar em verdade. Então eu louvo a Deus por este conselho de Deus ter aceitado e nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, na altura do versículo de número 22. Minha tradução está um pouco diferente. Ela diz assim: vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Eu vou repetir o texto. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Quantos podem dizer amém? Amém. Como seu assento glorifica somente ao Senhor. Meus irmãos, a mensagem que eu vos trago nesta noite é uma mensagem de cunho expositivo. Logo, eu ficarei focado bastante dentro do próprio capítulo de número 4. Eu gosto muito de falar algumas verdades que estão escritas no texto, mas vindo para cá eu tomei cuidado de falar com o Espírito Santo, para que eu não falasse aquilo que eu quero, para que eu não falasse aquilo que eu conheço, para que eu não falasse apenas aquilo que eu tenho um certo conforto em ministrar. E enquanto eu estava vindo para cá, eu estava vasculhando o culto, percebendo se Deus fosse me confirmar a mensagem por meio da palavra adoração, e cultuando a Deus juntamente com a igreja, e o filho do pastor cantando agora também o último hino, e também vendo entre os louvores congregacionais. Deus me deu uma baliza para então eu entrar dentro da mensagem. Os irmãos sabem muito bem, talvez se não sabiam, vão ficar sabendo um pouco mais de propriedade, que todo judeu nasce na Judéia e todo samaritano nasce em Samaria. Não é nenhuma novidade, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a Bíblia fala de uma menina que foi curada interiormente, que ela foi levada na casa de Naamã numa situação de guerra. Logo, ela não vai para a casa de Naamã porque quer, ela vai porque é obrigada. Logo, ela vai na casa de Amã porque aqueles que ela agora amava já não existem mais. Mas agora ela está olhando para a sua senhora e ela alcança diante de Deus e diante da sua senhora confiança a tal ponto do que aquilo que aquela moça, embora fosse escrava, embora fosse serva, a palavra na boca dela é a verdade. E uma vez que ela abriu a boca para falar com sua senhora, ela disse: se o meu senhor tivesse lá da terra de onde eu vim, que houve essa guerra e que me trouxe até este lugar, eu posso dizer para a senhora com toda certeza, ele seria curado dessa lepra. Que cidade, que terra, que lugar é esse? Este lugar não é outro lugar senão Samaria.
que havia ali dentro dela um homem chamado Eliseu, um grande profeta do seu tempo. E quando essa menina agora fala que ela precisa ir, que o seu Senhor precisa romper, que ele precisa sair da sua terra para receber cura em um lugar distante, ela dá o local, ela dá o endereço, e é Samaria. Só que olhando para a Bíblia Sagrada e chegando agora no capítulo 4 do Novo Testamento, a Bíblia é cercada de alguns mistérios, a saber no versículo de número 1, que diz que embora Jesus estivesse na Galileia, o versículo 2 diz que no caminho de passagem ele precisava entrar em Samaria. Como eu gosto quando Jesus precisa passar em alguns lugares que não estavam no roteiro. Eu vou repetir. Como eu amo quando a Bíblia me diz que Jesus precisa passar em algum lugar que não estava no roteiro, que não estava no script, que a gente não estava esperando, mas a rota, quem dirige, o GPS de Deus, quem fazia para Jesus era o próprio Pai. E o próprio Pai disse Samaria, e dentro de Samaria você precisa se dirigir até Sicar. Como eu também gosto de ver dentro da tradução bíblica, pelo menos a minha Bíblia não oculta no capítulo 4, que Jesus se cansou. E cansou, teve sede, mesmo sendo a água e mesmo sendo o pão. Logo eu olho para o meu Jesus, e agora está mudando para mim um comunicado de características humanas. Olha, eu também me canso e preciso dormir. Eu também me canso e preciso me deitar. Eu também gosto de um peixe na brasa. Então Jesus era um camarada que, se eu convidasse ele para um churrasco aqui em São Paulo, com certeza ele não negaria. Mas isso aqui é só para quem é íntimo de Jesus, né? Isso aqui é só para quem é amigo. Inclusive a amizade que gera entre Jesus, entre Lázaro, entre Marta e entre Maria, possivelmente uma das ligações foi também a culinária. Mas eu falo da irmã Marta um outro dia, em um outro momento. Mas no capítulo 4, a Bíblia faz questão de dizer que agora Jesus, como sempre foi organizado, ele vai pedir para que os discípulos vão comprar movimento. Ele poderia prover, mas tinha dinheiro para comprar, ele não deixou comprar. E agora Jesus então vai se dirigir a esse povoado de Sicar. E a Bíblia, algumas traduções dão até o horário, meio-dia. Vejam os irmãos que agora, nesse horário, não era tão habitual que as mulheres fossem pegar água, e quem aqui já foi pelo menos menino de roça, quem já viveu pelo menos em alguma fazenda. Eu não vivi em fazenda, não vivi em roça, mas eu tive algumas vivências, experiências da minha vida que eu agradeço a Deus por ter vivido. Aquela experiência que quando os nossos avós, os nossos tios olhavam para a gente e diziam para a gente pedir, eles pediam assim, minha tia pedia muito, vai pegar graveto porque lenha eu tenho. Vou repetir, vai pegar graveto porque lenha eu tenho. E aqui a tia vai fazer um café, ou a tia vai cozinhar um feijão, mas precisa de graveto. Diga comigo, graveto. Nenhum incêndio, nenhuma fogueira começa, irmão, se não tiver graveto. Mas muitas vezes a gente despreza os gravetos da igreja, mas tem que ter graveto, senão não tem fogueira. Tem que ter graveto, senão não tem fogo. E a Bíblia diz, sem lenha, o fogo se apaga, mas se tiver lenha, o fogo vai continuar aceso. Mas Deus está cobrando da gente trazer lenha. Nós vamos voltar para o texto. O texto agora nos diz que os discípulos vão fazer aquilo que Jesus pediu. E Jesus, estrategicamente, está no local correto. Eu citei os gravetos, eu citei sobre a fogueira, mas eu também quero falar sobre o poço. Geralmente não era horário para que se tirasse. Eu me recordo muito bem que em algumas casas que existiam poço, existia também o filtro, onde nós deixávamos a água sendo conservada, fresca. Não tinha-se geladeira, mas ou água gostosa, que era a água do filtro, e a gente tomava. Só que vejam os irmãos que pelo horário, possivelmente, embora eu sei que dentro de uma fazenda, nós cobríamos ali a boca do poço, para que nada fosse, por exemplo, contaminar a água, para que nada caísse dentro da água. Mas aqui nos poços de Samaria, nós vemos que eles tinham uma cisterna, e eu também acredito que eles tinham ali os meios para cobrir a boca do poço. Mas vejam os irmãos também que não era qualquer poço, era o poço que Deus havia dado, era o poço que Jacó havia dado a José. Diga comigo, havia dado
Bíblia diz que José, quando vai cavar poço, alguém está contra e vai lá e entulha. Ele vai então para outro lugar, porque a bênção não está no poço, a bênção está comigo. Só que aqui é a terra que já pertenceu ao meu pai. E se é do meu pai, também é meu. Aí eu vou repetir: se é do meu pai, também me pertence. Irmãos, biblicamente falando, José deixou fechar uma vez, mas a outra não. A partir do momento que ele abriu o poço, ele disse assim: agora esse aqui é meu. E daqui ninguém tira, porque eu sei que daqui vai ser um poço milenar. Aí eu fico imaginando, pastor Marcelo, a viagem que faz esse lençol freático. Porque eu sei que se você for para Israel, alguém vai dizer que muitas das oliveiras que existem até hoje no Getsemane são árvores milenares. Ou seja, desde os tempos de Jesus, elas ainda perduram, elas ainda existem. E esse poço, que havia sido um presente de Jacó, dado a José, também durou. Aleluia. Também passou-se pelo tempo. E agora essa mulher está entendendo o seguinte: sabe esse poço? Não só Jacó, não só José e os seus animais bebiam disso. E esse poço tem um significado muito forte para mim. Esse poço tem um significado muito forte para nós, que somos samaritanos. Mas agora eu quero pregar algumas verdades que estão no texto, que a gente às vezes não prega. Ela sabia que o poço era lugar de adorar, mas quando ela ia lá, ela não ia para adorar. Eu vou repetir. A pior coisa é eu saber que esse é um lugar de adoração e eu vim aqui pecar. A pior coisa que tem é eu saber que eu estou representando um Deus que é sério e eu fazer coisas sem seriedade. Mas se você sabe que aqui no poço é lugar que adora, você vem fazer o que aqui no poço? Tem gente entendendo. Então você não está vindo só te dar água. Você está usando o que é santo. Você está usando o que é influente. Você está usando o que tem um significado para fazer o que é seu. Só que você vai se encontrar com alguém que vai mudar a sua vida. Neste mesmo lugar que você deveria adorar e não está adorando. Nesse mesmo lugar que você deveria andar em verdade e não está andando. Você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida e vai mudar ela hoje. Quando eu olho para a Bíblia, ainda sigo para o versículo de número 9, a Bíblia diz que a mulher agora fica surpresa com Jesus. Porque os judeus não se davam com o samaritano. Mas o problema não era samaritano com judeu, era judeu com samaritano. Aí, pastor, enquanto eu estava vindo no caminho, o Espírito Santo estava falando no meu coração: diga para mim, igreja. Porque das muitas vezes, quando a gente está fora de esquadro, quando a gente está fora da posição, a gente arruma briga com qualquer um, já percebeu? Não eram os samaritanos que não se davam com os judeus. A Bíblia diz que eram os judeus que não se davam com os samaritanos. Então quem procurou briga não foi samaritano. Quem procurou briga foi judeu. Aí ela estranha aquele ato dele, diz assim: espera um pouquinho. O senhor não me reconhece que eu sou uma samaritana? E o senhor não sabe que samaritano não se dá muito bem com os judeus? Como é que o senhor me pede uma coisa que nem, olhando humanamente falando, o senhor não tem nem condições de tirar? Você sabe uma coisa que Jesus nos ensina, está escrito aqui no texto? Você nunca pode prometer aquilo que você não tem. Eu vou repetir. Você nunca pode prometer que você vai dar aquilo que você não tem. Por isso que, como pregador do Evangelho, nesta noite, eu só vim pregar mediante a Bíblia falar aquilo que eu tenho, então eu vou falar que eu tenho. Eu só vou falar que aquilo que eu posso é porque a Bíblia está dizendo que eu posso. Aquilo que a Bíblia diz que está como promessa, então eu vou dizer aqui nesta noite que é uma promessa. Aleluia. Aleluia. Para que o Senhor pode me dar uma água que eu nunca bebi? Como é que o Senhor pode me dar uma água que vai provocar em mim coisas eternas, se o Senhor não tem como tirar a água desse poço? E vou te dizer algo muito mais forte: esse poço é mais fundo do que o Senhor pensa. Deixa eu traduzir agora para uma forma espiritual, para que não fique apenas uma técnica. Quando ela está dizendo para Jesus: o Senhor não tem com quem tirar água do poço, esse poço é mais fundo do que o Senhor imagina. Na realidade, Jesus entendeu o código que ela estava dizendo. Ela estava dizendo assim: eu estou enfiado em tantos problemas, que só Deus pode resolver. Aleluia! Eu quero te dizer que é
tão profundo aquilo que eu vivo, é tão enraizado aquilo que eu faço, que a pessoa que vai me resgatar daqui tem que ter corda para tirar. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a gente não entende, mas a Bíblia tem códigos, e nas entrelinhas ele está dizendo, ou ela está dizendo para Jesus, justamente aquilo que Jesus gostaria de ouvir. Você está me julgando pela aparência você acertou, eu não tenho corda. Pela aparência você acertou, eu não tenho nem vasilha para tomar. Mas agora você não está entendendo que o que eu vou te oferecer não está aqui. O que eu vou te oferecer, o que eu tenho para te propor, não faz parte do contexto terreno, faz parte do contexto espiritual. E nós estamos num culto de missões. Olha só. E esse culto de missões está nos fazendo refletir que, primeiro, eu sei, o pastor Marcelo talvez já ensinou, talvez o pastor Claudio, talvez outros pregadores já passaram aqui, e eu sei que a igreja de Fernando Pestes sabe da importância da adoração. Eu sei que vocês sabem. Agora, o quesito chave que Jesus falou aqui, não é que ela não sabia adorar. Tem gente pegando, mas eu vou repetir. A questão é o seguinte aqui, eu sei que você sabe que o importante é adorar, mas você está adorando daquele a qual você não conhece. Aí eu vim pelo caminho, pastor, e o Espírito Santo falou comigo que nós estamos correndo risco de adorar ídolos, pessoas, lugares. Porque todos nós, como pastor, queremos passar conforto para a igreja. A igreja das muitas vezes aqui é um terreno simples, a gente faz um reboco. Aí a gente fala assim, mas só rebocar não está bom? Mas você talvez não lembra, ou talvez você não sabia, mas na igreja primitiva, segundo os anais da história, nos dizem que os nossos pais na fé tinham medo de pintar a igreja. Caso eles pintassem de uma cor que Deus não aprovasse. Tamanho era o zelo que eles tinham. Então, geralmente, eles trabalhavam na igreja e só deixavam o reboco, deixavam a igreja bem acabada, mas não ousavam fazer a pintura. E hoje nós estamos vivendo extremo de parede preta, parede cor-de-rosa, parede azul. E a gente às vezes fica meio que perdidos quanto a isso. Aí vem Jesus e fala assim: você está presa a esse monte. Os judeus estão presos no templo de Jerusalém. Mas vai chegar um momento que nem aqui e nem lá. Porque todo judeu e também todo samaritano era focado nisso. Quando o salmista propõe aquele salmo dizendo assim: como nós vamos adorar a Deus em terra estranha? É porque para um judeu ou para um hebreu, ele tinha muita dificuldade de adorar em um lugar que não fosse propício. E olha, nós, por exemplo, hoje, o pastor pode ser que ele faça um ofício com a prefeitura daquela cidade. E vocês vão adorar, ou a gente vai transmitir o congresso lá no ginásio de esporte da cidade. Aí eu pergunto para a igreja que é inteligente: por que Deus baixa naquele lugar? Por que Deus vem até o nosso encontro? Por que Deus consagra aquele lugar e vem? Porque a gente não tem mais dimensão de lugar. Foi Jesus que abriu essa porta, essa abertura. E ele disse assim: você crê que nem aqui nesse monte, e nem lá em Jerusalém, no templo que pode levantar Salomão, no templo que pode levantar Zorobabel, no templo que pode ser nos templos de Herodes, você crê que nem aqui nem lá, mas em qualquer lugar você vai ter condições de adorar? Eu conversava com um pastor aqui antes de pregar, e perguntei para ele quantos anos pastorais. Ele disse sim. Mas quantos anos de crente? Ele me falou, por exemplo, da casa de recuperação. Pastor, a primeira coisa é ser da casa e estar com o sentimento de ser estranho na casa. Os meus filhos, por exemplo, o Emanuel está ali, o Emanuel é ativo e muito intenso. O Emanuel, por exemplo, ele chega, acorda no meio da noite, porque ele só amamenta, ele não toma mamadeira, ele só amamenta para quebrar. Então o Emanuel, de vez em quando, ele acorda durante a noite com fome, porque a gente entende que o leite do peito faz o seu propósito. E de repente, Emanuel, no meio da noite, ele acorda, ele abre a geladeira. Aí ele vê o que tem dentro. Depois ele vem para o quarto, chama eu ou a Isabela para pedir o que está dentro da geladeira. Quando não, o Emanuel já pega e toma sozinho. Aí eu pergunto para você, por que o Emanuel faz isso? Porque
Porque Emanuel entende que dentro da casa ele não é estranho. O Emanuel entende que a casa é dele, que o espaço é dele. Pergunta para minha esposa se a gente assiste os programas que a gente gosta. Não assiste mais a TV do Emanuel. Pergunta se a gente tem liberdade para ficar com o celular da gente. Não, às vezes é do Emanuel ou é do Miguel. Sabe o quê? Que eu quero dizer com isso? Que o filho sabe aonde, a casa que ele está e o que ele pode fazer dentro da casa. A pior coisa é estar dentro dessa casa aqui e se sentir estranho. Se sentir, por exemplo, não inserido dentro da casa. Eu não poder levantar a mão, porque é estranho levantar a mão. Eu não poder falar em línguas estranhas, porque alguém vai me olhar de um jeito diferente. Mas quem é da casa sabe que é o pai que tem. E sabendo do pai que tem, sabe a liberdade que tem também para adorar. Aí eu vejo Jesus dizendo assim, então quer dizer que a religião está te colocando limites? Sim, os judeus, eles não se dão com a gente que é samaritano. E eles nos proíbem de descer aquela. Então a gente fica sabendo de muitas coisas por ouvir falar. Mas tem uma coisa que o nosso pai Jacó contou e a gente estava lidando com o Arthur. Ele disse o quê? Ele sempre nos disse que a questão maior da nossa fé é quando chegar o Messias. Eu vou repetir. Desculpe me aprofundar um pouquinho no texto aqui, mas eu preciso te entregar isso aqui. Eu não fico aguardando um homem qualquer, eu não fico aguardando um político que vai revolucionar e vai unificar judeus e samaritanos. Eu só aguardo uma coisa no meu coração: eu espero o Messias. Aleluia! Mas então você aqui nesse monte, aqui nesse poço, você tem a referência do Messias? Sim, eu ouvi falar que o Messias vai chegar. E quando ele chegar, ele vai nos falar de toda a verdade. Aleluia! Aí eu vou para o texto, porque o texto tem uma observação, ele vira um pretexto, né? Então, olhando para o texto, existe uma coisa aqui que a mulher fez que Jesus, quando ele abre um paralelo dentro do Gênesis, ele fala assim: essa mulher teve mais coragem do que a outra. Jesus chega nela e diz assim: vai lá então, porque eu não posso fazer nada fora do seio da família. E Jesus é tão preocupado com família, que a Bíblia faz questão de dizer por meio dos profetas antigos, que Jesus iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho, e que era para João o Batista entrar montado na jumenta mãe. Sabe o que é isso? Jesus preserva a família. Glória a Deus. Não obstante disso, a mensagem se cumpre. Ele entra no jumento filho, vem a jumenta mãe acompanhada vazia, porque era para o profeta, mas ele havia sido louco. Só que Jesus está cumprindo o seu papel. Depois, quando ele desmonta do jumento, que nunca foi montado, meu irmão, pelo amor de Deus, eu já fui menino de Páscoa. Quando você monta um animal que nunca foi montado, a primeira coisa que ele não quer é você em cima dele. O bicho sai pulando, sai estribichando, ele sai querendo tirar você de cima. Mas aí Jesus vem e dá a calmaria do Éden para aquele animal. Porque a Bíblia diz que quando os homens pecaram, a primeira coisa que os animais ficaram com os homens foi medo dos homens, porque já sabia que por meio do pecado agora veio a morte. E toda vez que o homem encontrasse com um animal, a morte também estaria próxima, porque o homem iria agora tentar contra a vida daquele animal. Mas Jesus vem no jumentinho, traz toda a calmaria necessária, e quando ele desmonta, para que ninguém adore o jumento, porque mais importante não é o jumento, é o Jesus que está sobre o jumento morre. Aí você conhece a história. Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas eu volto para o texto. E voltando para o texto, Jesus diz assim para ela: olha, eu só posso fazer algo em família. Vai lá e busca o teu marido. Aí ela pega e olha e diz aquilo que Deus gostaria que Adão tivesse dito no Éden: eu comi, eu pequei. Não, realmente, o fruto que o Senhor pediu para a gente não tocar nele, não comer dele, eu comi. Era só isso que eu precisava. Mas a mulher disse assim: tem um problema, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: e até esse que está contigo não é seu. Aleluia! Ah, tem gente entendendo onde eu vou chegar, mas tem gente que não entendeu onde eu vou chegar. Diante dele não tem nada que eu esconda. Aleluia! Diante dele não tem nada com que ele perceba. Jesus percebeu como você chegou aqui. Jesus percebeu como eu cheguei aqui. Oh, glória! E o interessante é que essa mulher falou a verdade. E o meu, pelo menos a minha Bíblia diz aqui, que por esta vez
verdade, ela conseguiu atrair Jesus. Aí ela pega e faz uma proposta para ele. E qual é a proposta? Já que o Senhor está me revelando de tudo que eu fiz, sem ter entrado na cidade para ninguém te contar, pessoal não para lá entendeu, estou vendo tudo que é para a igreja que eu estou pregando. Como o Senhor está falando do que eu fiz, sem ter contato com o centro da cidade, para ninguém contar quem que eu sou. O que eu fiz eu deixei de fazer, então eu percebo que o Senhor é um profeta. Vamos fazer o seguinte: se o Senhor esperar eu aqui, eu trago mais gente. Se o Senhor esperar aqui, eu vou colocar o meu ministério em ação de volta. Se o Senhor esperar aqui, eu vou falar para dentro da cidade agora. Quem é que eu encontrei no poço de Jacó? O interessante é que a Bíblia diz que a prova de que ela vai voltar é os apetrechos que ela deixou no poço. Aleluia! Tem gente entendendo. Glória a Deus. Eu não posso fazer nenhuma aliança com ele se eu não deixar aquilo que eu tenho que deixar. Às vezes a gente quer levar reserva. Eu até me entrego, mas isso aqui eu levo. Eu até vou, mas isso aqui eu deixo. Ela diz assim: a certeza de que eu vou voltar aqui e que eu vou te encontrar aqui é que eu vou deixar todos os instrumentos que eu pego água todo dia do teu lado. Sabe o que ela estava dizendo para ele? Eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas como o Senhor não é qualquer pessoa, eu já confio. Aí o interessante é que ela entrando dentro da cidade, irmãos, ela diz o seguinte: olha, gente, eu não vou falar muito não, porque vocês daqui da cidade me conhecem, mas vocês não conhecem o moço que estava esperando lá no poço. Ele revelou a minha vida inteira, gente, inteira. Ah, é? Mas sem ter falado com ninguém daqui da cidade, porque cidade pequena todo mundo sabe da vida de todo mundo. E até cidade grande se bobear. E com a internet agora nem se fala. Mas o interessante, irmãos, é que agora ela vai dentro da cidade e ela traz aquilo que Jesus gostaria de vocês. Almas. Aleluia. Vidas. Eu rascunhava o texto, ele está quase chegando a hora de eu terminar. E o interessante é que quando eu estava folheando o texto, existia algo que me chamou a atenção. Eu falei: Jesus, mas por mais que ela fez, o crédito não ficou grave da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. E quando nós chegamos no capítulo 4, na altura do versículo 39, a Bíblia diz assim: e muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Repito, muitos samaritanos do povoado de Sicar creram em Jesus por causa daquilo que a mulher falou. Você está entendendo por que a tua boca fechada é um prejuízo para o reino de Deus? Agora tem um detalhe aqui, pastor Marcelo. Os versículos seguintes nos apontam isso. Ele me disse tudo que eu já fiz. Sem ter perguntado para ninguém. Continua o texto, no versículo de número 40. E quando saíram para ver, porque Jesus atrai, Jesus chama a atenção, insistiram que ficasse no povoado. E Jesus permaneceu ali por 2 dias, era só um pouquinho. Era só para passar. Era só uma cidade que estava no caminho. Era só uma agenda rápida. Agora Deus vem e trabalha na esfera do tempo e deixa Jesus ali por 2. Aleluia. Glória a Deus. Eu continuo porque eu vou agora a ele. E muitos outros viram sua palavra, ouviram sua palavra e creram. Versículo número 42. Aí vem alguém dizendo e colocando a mulher no lugar dela. Olha só isso aqui. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas porque você nos contou, mas porque nós vimos e ouvimos, e agora sabemos que de fato Ele é. E agora sabemos que de fato Ele é o Salvador do mundo. Glória a Jesus. Pastor, aqui eu aprendo o seguinte: eu só tenho que falar, quem vai convencer. Eu vou repetir porque a igreja está me ouvindo, eu sei. Nosso dever é cantar, mas quem vai transformar. Nosso dever é adorar, mas que a glória vai descer
vezes a gente prega que é ter um crédito. Deus curou porque eu preguei. Não, quando eu vou ensinar assim, eu consigo aprender a atenção do povo. Não, você não. Eu entendo que o salmista tentou propor para nós quando ele dizia assim: não a nós, não a nós, mas a ti. Olha, mulher, nós cremos porque você falou, mas nós vimos, nós ouvimos esse Jesus falar. Eu estou num culto missionário, e quando eu rascunhava a Bíblia, eu disse: Senhor, eu não tenho outra palavra, pelo menos a não ser que o Senhor me revele, para falar a não ser desta mulher. Porque agora a gente sabe da importância da adoração, isso aí eu sei que você sabe. Mas a questão aqui era que eles adoravam um Deus que nem eles conheciam quem era. De que Deus não estava preso numa imagem de escultura, nunca esteve. De que Deus não estava preso num templo feito por uma humana, nunca esteve. Mas que agora ela precisava entender o seguinte: você crê que Deus agora vai abrir o céu, vai rasgar aqui, não vai ter limite. E vai chegar um dia que uma igreja lá no Brasil vai adorar, que uma igreja lá em Fernando Prestes vai adorar, que uma igreja lá em Catanduva vai servir. E quando eu estava sentado aqui, pastor, e aqui eu já estou caminhando para o encerramento, Deus me disse: eu aceitei os erros. Eu disse: quais? Aí veio Isaías no meu coração. Eu fui chamado por um povo que não conhecia o meu nome. Eu fui buscado por um povo que não era meu. Eu aceitei os erros. Porque o judeu, irmão, ele tem a lavar a mão para escrever o nome Yahvé. O judeu não se arrisca a pronunciar nem o nome de Deus, para que não o tome em vão. E a gente uma hora fala Jeová, uma hora a gente fala Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, mas o nome talvez, à luz daquilo que um catedrático quer que a gente fale, à luz do hebraico, à luz do grego, talvez até mesmo como o aramaico, a gente não vai saber como escreve o nome de Deus. E Deus disse assim: eu aceito o risco. Eu não sei se você vai expulsar o demônio por nome de Yeshua, eu não sei se você vai expulsar o demônio por nome de Jesus, mas você precisa entender que ele só sai pelo poder que existe nesse nome, que só acontece por causa do poder desse nome. Eu aceito o risco de talvez você não saber como eu me chamo, só para te ter o meu lado. Aleluia! Porque é isso que ofende um judeu. Porque para o judeu, uma vez eu estava vendo um rabino falar, e qual que é a ofensa de um judeu? A ofensa de um judeu em relação a nós, igreja, é que Barack Obama vai ser chamado de Barack Obama em qualquer lugar, sem mudança de nome. Qual que é a ofensa do judeu em relação a nós? É que se o pastor Marcelo dar o seu nome e sobrenome, vai ser chamado Marcelo em qualquer lugar. E quando a gente foi pegar o nome de Deus, para que a gente entendesse, a gente trocou algumas letras para que desse sentido na nossa forma de liberar Jeová e Avé. E eles falam que a gente se atreveu a mudar uma coisa que não poderia ser mudada, que é o nome de Deus. Que eles o chamam de Adonai, o Senhor, não Jeová. Aí vem o povo que não era seu, que nem buscava pelo seu nome, e diz assim: Deus forte como Jeová, todo que eu conheça. Deus forte como Jeová, todo que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Aí alguém pergunta: onde? Onde está Deus? Onde? Eles querem apalpar. Onde? Onde ele está? Aí Deus responde: meu Deus está no céu, também o meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Comigo! Meu Deus está no céu, também o meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia!
A igreja inteira vem, que a gente conhece. Mas cântico congregacional é uma coisa, adoração. Aleluia! Eu fui pregar recentemente num lugar onde o pastor me comunicou algumas coisas, porque Deus não revelou. Ele falou comigo. Ele disse assim: pastor, está vendo aquela moça aqui? Ela acabou de ser despejada de casa. E aí os meus olhos se voltaram para a moça, não para julgamento, não para tentar entender o que aconteceu. Porque como pai de família, a gente se dói se a ausência foi do homem. De repente o homem também não fez o papel. Aí a gente se dói, porque da mesma forma que uma mulher é agredida, uma mulher sente, o homem também se sente agredido. Ou do outro homem não consegue fazer o papel, não pode o homem. Mas eu fiquei olhando para ver ela adorando. Eu olhei para ela para ver o acolhimento da igreja. Porque sabiam do problema dela, mas não sabiam como estava o coração dela. Irmãos, às vezes as pessoas conhecem o teu nome, mas não sabem quem você é. Mas é que eu estou falando de um Jesus que, quando olhou para a mulher samaritana, disse assim: você é uma missionária. Que o diabo está querendo transformar em outra coisa. Você é uma ganhadora de alma. Que está vindo aqui nesse poço pegar água. Enquanto o diabo está te oferecendo só 100 ml. Aí eu vou falar para você. Enquanto o diabo às vezes quer vir aqui reticando: ó, toma só uma minha aí, 100 ml o dia inteiro. O nosso Deus oferece uma fonte de água. E ele disse assim: a fonte não vai ficar comigo mais. A fonte vai ficar dentro de você. Como é que é isso aí? Do teu interior vai nascer uma fonte. Aleluia. E essa fonte não vai ficar nela só, ela vai gerar um rio. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Você sabe por que a gente adora? Você sabe por que a gente precisa adorar? É porque a Bíblia diz que lá onde Deus habita há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aqui na terra a gente só vê o mar fazendo vai e vem. Lá a onda vem, ela vai, ela sobe, ela desce, ela vai para a direita e vai para a esquerda. Lê a Bíblia que você vai encontrar essa referência. A Bíblia diz que o rio que ele está, o rio aonde ele habita, é águas. Aí a ciência vem e diz assim: você sabe o teu corpo? 80% água. 80% água, os outros 20% a gente divide em pele, músculos, cartilagens e nervos. Mas você é 80% água. Ah, é? 80%? 80%. Aí vem esse Deus dizendo assim: o rio que está aqui, eu quero que ele nasça aí. Aleluia! E o rio que nasceu aí vai comunicar com o rio que está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se coloca de pé, eu quero abençoar. Glória a Deus! Aleluia! Pastor, toda vez que o pastor traz um pregador aqui, a gente quer sair entendendo a palavra. Se eu saísse daqui da igreja hoje, o que Deus falou comigo? Você precisa conhecer um pouco mais quem você está adorando. Quem você está adorando, por exemplo, sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Quem você está adorando sabe como está o batimento cardíaco do teu coração, você sabe como. Quem você está adorando é poderoso. Alguns anos atrás eu estava na cidade de Catiquá.
De repente o Espírito Santo tomou minha boca e eu comecei a liberar as seguintes palavras: Deus está visitando o seu corpo. Eu não sabia e nem deveria saber, mas naquela noite existia um irmão dentre nós que estava com um exame de rotina marcado no dia seguinte. E algumas veias estavam entupidas, ele não sabia. E quando eu liberei essa palavra, Deus estava visitando o teu corpo, Deus estava visitando o teu batimento cardíaco, ele recebeu a cura naquele momento. Glória a Deus. Ele fez os procedimentos de exame e de repente eu voltei, porque Deus sempre nos manda voltar para um lugar. Assim como Jesus. E de repente ele falou: pastor, o senhor se lembra daquele dia que o senhor pregou aqui, o senhor falou que Deus estava visitando o nosso corpo. Eu estava com o exame marcado, eu estava com problemas de saúde. E quando o senhor liberou aquela palavra, Deus me curou. Eu não tenho muito tempo. Mas será que você pode sair do teu lugar rapidinho? Eu só quero orar para você. Glória a Deus. Você precisa saber quem você é agora. Glória a Deus. Às vezes você está enroscado por causa de R$500. E o teu Deus é o dono da vida. Aleluia. Às vezes você não está conseguindo adorar Ele, porque você não está conseguindo dormir. E o teu Deus é aquele que promete o sono justo. Isso é uma promessa, gente. Às vezes você não está conseguindo adorar porque você não tem teu parente adorando a Deus aqui com a gente nesse domingo. E você se esqueceu que quando o carcereiro pegou a espada e ia tirar a própria vida, Paulo disse: não faça tal coisa, porque você será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pastor, mas não é congresso, não precisa. Pastor, mas não temos um grande pregador, também não precisa. Eu só preciso que você tenha. Você tem uma causa? Qual é o desafio? Deus ama filho corajoso, então uma coisa que eu até coragem. Aos 7 anos de idade eu recebi o batismo do Espírito Santo. Aos 8 anos, pela Igreja de Deus Amor, eu já fazia campanha nas casas e já expulsava o demônio. Numa casa onde meu pai, pastor, que era da Macumba, dizia assim: segunda, terça e quarta e quinta, pode levar os meninos para a igreja. Sexta eles vão bater comigo, cabeça e tambor lá para você de Macumba. Os clientes jogou de novo, que eu não convido tanto com meu pai. Aí sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus bateu lá na casa da irmã assim, que é minha mãe, ele encontrou o Natanael que prega, o Claudionor que prega, o Alessandro que prega e a Aline que é missionária. Glória a Deus. Eu quero dizer que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer uma coisa. Aleluia. Irmãos, eu não vou perguntar o quê? Sabe por que eu não vou perguntar? Porque Ele já sabe. Eu vou fazer um desafio aqui, pastor Marcelo. Nós não vamos combinar nada. Escute o que eu estou dizendo. Se quiser gravar, grava. Esse vai ser para edificação da vida dele. Escute. Nós não vamos combinar nada. E no momento em que o Senhor fazer o que vai fazer, o que estava dizendo que vai fazer, o Senhor vai me convidar para voltar. Escute o que eu estou dizendo aqui. Eu vou voltar aqui. Vou voltar. E alguns dos irmãos que estão aqui na frente vai me surpreender quando eu e a minha família aqui chegar. E vai dizer assim: naquele dia que o Senhor pegou a mensagem lá em Ferro dos Pés, eu apresentei tal causa diante de Deus. E Deus realizou. Aleluia. Por que eu tenho essa fé? Porque no mundo de Deus, o que você veio buscar já aconteceu. Aleluia. Só não materializou no teu mundo, mas no de Deus já está pronto. Já está pronto. Você crê, irmão? É. Feche seus olhos. Eu vou estender a mão. E quem vai colocar a mão sobre você é o Espírito Santo. O pastor, ele tem poder para isso? Tem. Ele é bom Maria. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando para uma igreja que veio aqui movido por uma palavra. A palavra que hoje foi em contexto da adoração por causa de uma missionária que estava indo para o poço fazendo coisa que não era para ser feita. Mas aqui a igreja já entende que tem que adorar. Mas hoje a igreja quer entender a quem está adorando. Senhor, no teu mundo, na tua realidade já aconteceu. O Senhor já deu vitória. Já sabia que eu estaria aqui nesse exato momento, minutos, segundos, milésimos e centésimos.
o Senhor sabia que eu ia proferir essas palavras. Eu não me atrevi a saber que problema que é que essas pessoas vieram trazer. Mas o Senhor, como Deus, que me enviou até aqui, e a tua palavra na minha boca sendo verdade, eu quero declarar que vai ser materializado em nome de Jesus, na vida desses que creem que o Senhor vai fazer uma obra divina, extraordinária, e na tua agenda, que confere também a minha agenda, o pastor vai me ligar. E quando ele me ligar, é porque o teu milagre já aconteceu. Assim eu creio, porque quando o Senhor abriu o ventre da esposa do nosso patriarca, o anjo disse: daqui 9 meses eu voltarei aqui e você estará amamentando esse filho. Então daqui um tempo que o Senhor vai preparar, eu vou voltar aqui e o teu nome vai ser glorificado. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa da parte de Deus nessa noite.